E bom, o Fundo Amazônia, que havia sido paralisado pelo governo Bolsonaro, está voltando a funcionar com ainda mais recursos. Mas qual a importância da iniciativa para a preservação da floresta e quando os primeiros resultados práticos começarão a aparecer? Veja na reportagem de Murilo Pajola, do Brasil de Fato. O Fundo Amazônia é a maior política do mundo de transferência de recursos para projetos de preservação ambiental. O governo Bolsonaro paralisou a iniciativa, que vai retornar com ainda mais recursos no governo Lula. Mais países europeus decidiram contribuir e o Ministério do Meio Ambiente prevê que o Fundo Amazônia deve saltar dos atuais 3,2 bilhões, que estão bloqueados, para pelo menos 10 bilhões de reais. Segundo o Instituto Socioambiental, o impacto nos índices de desmatamento deve ser sentido já a partir do segundo semestre desse ano. O que deve acontecer agora, né? Em primeiro lugar, o BNDES vai chamar as instituições da sociedade civil que estão listadas como membros do comitê para que elas indiquem os seus representantes, de tal forma a poderem ser realizadas as primeiras reuniões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O comitê, então, vai definir as prioridades e os critérios que vão ser aplicados a projetos do fundo para o próximo biênio. Segundo a especialista, a prioridade deve ser a renovação de projetos já existentes e que foram paralisados, como o que apoiava a fiscalização ambiental do IBAMA. Mas o aporte de recursos não é suficiente para garantir os resultados. Segundo o Instituto Socioambiental, o Fundo Amazônia depende da existência de políticas públicas integradas entre todos os entes da federação e com o apoio de entidades não governamentais. Até porque o fundo ele é um instrumento financeiro de uma política pública. Então, também vai depender de como o governo vai colocar em prática, né, o plano de prevenção e combate aos desmatamentos, de como as ações, digamos, de uma forma mais ampla vão ser implementadas. O fundo ele vai garantir que o governo tenha condições de efetivar essa política, já que a gente sabe que o orçamento da União está muito fragilizado, né? E ali no fundo você tem recursos suficientes para fazer ações de vulto. Especialistas são unânimes ao afirmar que a paralisação do Fundo Amazônia contribuiu de forma decisiva para o aumento do desmatamento nos últimos anos. Segundo o Imazon, durante o mandato de Bolsonaro, o desflorestamento cresceu 150% em comparação com os 4 anos anteriores. A marca será herdada pelo governo Lula, que pretende lançar as bases para o desmatamento zero até 2030. Segundo Eugênio Pantoja, diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental do Amazônia, o Fundo Amazônia sozinho não é suficiente para reverter os números negativos, mas sem ele não será possível zerar o desmatamento. Lógico que o Fundo Amazônia ele tem um peso na medida em que ele deixa de financiar atividades estruturantes dos estados da Amazônia, né, que poderiam estar sendo utilizados esses recursos para aumentar sua capacidade de monitoramento, de controle, mas ao mesmo tempo também de atividades econômicas. Né. Ele fragilizou a atuação do IBAMA, porque poderia ser utilizado esse recurso, né, para aumentar a capacidade instalada, né, do próprio Poder Público Federal, como o IBAMA, como o ICMBio e a própria FUNAI, para fazer um trabalho de incidência em termos de combate a crimes ambientais na região e o próprio desmatamento. Né? Então isso realmente foi um fato muito negativo para essa paralisação do fundo. Segundo o pesquisador, os 3 bilhões que estão hoje no Fundo Amazônia seriam suficientes para retomar as ações de fiscalização e monitoramento, mas será preciso ampliar os recursos para financiar outro aspecto fundamental da preservação da floresta, o desenvolvimento econômico sustentável. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento da Amazônia e redução do desmatamento, a gente está falando de regularização fundiária, né? A gente está falando de infraestrutura e logística adequada para a região, né? A gente está falando de consolidação de um pilar da economia brasileira, que é a bioeconomia, né? Que precisa de um investimento tão significante quanto, por exemplo, o Plano Safra, né, para a agropecuária brasileira, né? E aí a gente está falando de alguns bilhões, de dezenas e centenas de bilhões.